Então, vamos dar sequência aqui naquilo que nós temos feito a respeito das doutrinas fundamentais. Hoje foi mais rápido, né? Falhou o resto, mas isso aqui foi mais rápido. Não enxergo daqui. Mateus não tem a câmera, né? Então tá bom. Então vai ficar só na base do áudio aí, irmãos. Quem quiser depois compartilhar ou fazer algo assim, vai ter o áudio gravado, mas não vai ter o vídeo. Viu por que eu falo que nós precisamos ter mais pessoas que possam ajudar? Porque às vezes quando um não pode e não tem outro que esteja na fila já à disposição, e eu não estou dizendo aqui que se chegasse para alguém e pedisse, irmão, você pode cuidar da câmera? Não falaria, mas talvez uma iniciativa faz diferença, né? Deixar sempre, olha, eu estou na fila aí do serviço, precisando. Então, estamos aqui naquilo que falamos de doutrinas fundamentais, e irmãos, eu acabo às vezes repetindo um pouquinho, porque isso aqui é que nem uma minissérie, que nem uma série. Quando você perde nem sempre aquele encontro que nós temos, ele vai ficar muito bem esclarecido. Eu tento fazer isso para que seja individual, para que quem assista só hoje, por exemplo, consiga entender, mas muitas coisas precisam ser uma sequência, você entende? É que nem você pegar uma série e começar a assistir lá no 5º, 6º episódio. Você até vai ter uma noção, mas o fio da meada você perdeu. Então estamos falando aqui a respeito das profecias relacionadas a Cristo, a cristologia, né? Lembram? E essa é a parte final do ensino sobre a cristologia, que são os cumprimentos futuros das profecias. Então, nós aprendemos aqui, falamos a respeito disso, que são profecias não cumpridas em sua primeira vinda, mas que serão cumpridas na sua segunda vinda, né? Temos falado disso, ficou claro, não ficou? Vimos aqui que uma profecia é uma predição de algo que vai acontecer no futuro, e nós vimos que o Antigo Testamento, algumas centenas de anos antes de Cristo nascer, falava a respeito do que Cristo faria. E aí falamos já a respeito de profecias que foram cumpridas em Cristo. E falamos aqui, inclusive, na ideia de matematicamente probabilidades de uma profecia ser cumprida e quanto isso quer dizer a facilidade de acontecer. Seria mais ou menos dizer assim: acertar na Mega Sena 60 vezes a mesma pessoa. Isso é impossível. E as profecias são mais difíceis ainda. Eu trouxe alguns dados aqui. Então, como as profecias cumpridas em Cristo, nós temos detalhes e podemos saber que elas foram cumpridas. Aquelas que ainda não foram cumpridas, vocês acham que elas são confiáveis ou dá para ter dúvida? Dúvida, né? É isso? Então um pouquinho mais de convicção, né? É mais ou menos que nem você ir no médico pedir uma receita de remédio e ele dizer assim, tome tal remédio. E aí você pergunta para o médico, tem certeza? Não tem. Não, né, gente? As profecias que vão se cumprir, elas são garantidas. Por quê? Porque tem credibilidade, né? Nós vemos que o Antigo Testamento, a quantidade de profecias cumpridas em mínimos detalhes, nos dão segurança da credibilidade das que vão ser cumpridas, certo? Entendido até aqui? Ou não? Então, profecia não é adivinhação, como as pessoas acham nos dias de hoje. Existe um aspecto na profecia de saber coisas do futuro que ainda não aconteceram, mas o ponto-chave é que essas pessoas eram autorizadas por Deus. Essa é a grande diferença. Nos nossos dias existem profetas, segundo a Bíblia? Não. Então o 2 mais 2 é 4. Se a profecia precisava de um profeta e hoje não existem mais profetas, não temos novas profecias. Silogismo aristotélico, né? Primeira premissa, segunda e a terceira conclusão que não tem como fugir, certo? Então olha que interessante algumas coisas relacionadas à segunda vinda. E eu falei brevemente aqui, até porque é um tema que nós vamos tratar no fim, na parte mais para frente, de escatologia,
que vem da palavra eschaton, últimas coisas, mas que em Cristo nós vemos algumas coisas que vão acontecer no futuro, num período em que a Bíblia fala de milênio. Lembram disso? E esse período aqui, milênio, ele pode ser interpretado de algumas formas diferentes, porque a Bíblia não é exaustiva. No entanto, se você fizer uma leitura histórico-gramatical da Bíblia, literal, não há motivos para dizer que esses 1000 anos não são um tempo de 1000 anos, certo? Tem algumas pessoas que, para não dizer que esse tempo de 1000 anos é 1000 anos, eles acabam muitas vezes alegorizando ou espiritualizando esse tempo, tá? Então isso é importante. Por que eu estou fazendo esse gancho de novo? Porque a maioria dessas profecias que vão se cumprir, elas fazem parte desse período de 1000 anos, desse período chamado de milênio. Então, aqui dando sequência, nós vamos falar de mais 5, diz que nesse período ele se colocará sobre o Monte das Oliveiras, provendo livramento para Jerusalém invadida. Abra aí em Zacarias, sua Bíblia. Zacarias 14, versos de 1 a 5. E é interessante, irmãos, que na medida que você lê o Antigo Testamento, você percebe que muitas coisas, muitas profecias ali, elas são que nem uma cordilheira. Você já viu uma cordilheira? Cordilheira é uma cadeia de montanhas, e muitas vezes quando você olha de longe, você enxerga apenas uma montanha, mas na medida que você vai se aproximando, você enxerga várias montanhas sobrepostas. A ideia das profecias, muitas vezes acontece isso, ela não tem um cumprimento único. Então você percebe que existem casos que têm um cumprimento, mas isso não anula um cumprimento mais completo no futuro. Fez sentido ou deixei vocês mais confusos ainda? Então olha aí, Zacarias de 1 a 5, diz as 14 de 1 a 5. Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio e o restante será deixado na cidade. Então o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como fez no passado. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo, de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale, mas ele se estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Percebe aí? Você vai lendo aqui, você diz assim, mas de certa forma Jerusalém já passou por várias coisas, não passou? Passou. Mas esse evento onde o próprio Senhor vai lutar por eles, ainda não aconteceu. Isso é um evento ainda para o futuro, certo? Olha outra coisa interessante aqui, se Deus quiser nós vamos chegar lá. Paulo fala disso em Romanos 11, estamos em Romanos 5, indo para Romanos 6. Diz aqui que no cumprimento futuro do que Jesus vai voltar na segunda vez, ele vai ser chorado pela nação de Israel, que se converterá a ele. Qual a ideia de chorado? Eles vão lamentar, eles vão ver aquele a quem eles transpassaram e eles vão lamentar muito. O pastor falou aqui em Mateus 23, quando ele explicou esse texto, a respeito de uma conversão no futuro da nação de Israel. Vocês lembram disso? E esse é um dos sinais da volta de Cristo. Lembram que ele ensinou isso? Se você ficou curioso aí, vá lá no YouTube e ache Mateus 23, nos versos 37 a 39. Olha só o que diz o texto. Jerusalém, Jerusalém,
cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então existirá esse momento, onde eles clamarão pelo Messias. E é interessante ver isso, e é interessante de ver que não existe motivos para aqui olhar ele falando de Jerusalém e achar que é uma expressão apenas espiritual. É uma cidade que nós sabemos até onde fica, né? E uma das coisas que deve chamar sua atenção é que é um local de constante conflito e guerra. Agora pule lá para Romanos capítulo 11. Versos 25 e 26. E acho até que o pastor usou esse texto também para explicar naquele dia. Não tenho certeza, mas tenho uma impressão aqui. Ele diz assim: irmãos, quero que vocês entendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Lembram que a igreja de Roma é uma igreja de gentios e de judeus. E um dos problemas que a igreja tinha é que poderia haver um certo desprezo pelo judaísmo na igreja, né? Uma vez que é só em Cristo, o ser judeu não vale de nada. Paulo diz que vale, mas Paulo também explicou que isso só se o judeu for unido a Cristo. Mas aí ele diz o seguinte: olha, vocês não judeus, eu quero que vocês entendam isso para que vocês não comecem a se achar, para que vocês não achem que Israel foi completamente abandonado. Aí ele diz assim: alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete, e assim todo Israel será salvo. Como dizem as escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. Então aqui não é o tempo certo para falar quem é o todo Israel. É todo e qualquer indivíduo, é Israel no sentido amplo de uma nação. Isso daí nós vamos trabalhar mais para frente, mas o ponto é, existe sim um tempo em que a nação de Israel se converterá a ele, e você percebe que isso está determinado no plano de Deus como o tempo dos gentios. Então Deus tem um plano para que os gentios sejam salvos, e na medida que os gentios que Deus quer salvar forem salvos, virá o tratamento com Israel, e isso vai acontecer nesse período chamado milênio, certo? Depois isso já tem uma função bem mais escatológica, e quando eu falo escatológica eu estou dizendo finalzinho dos tempos, tá? Diz aqui: ele entregará o reino ao Pai. Abra aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. No verso 24. Diz assim o texto bíblico no verso 24: então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Então, Jesus reina, mas existirá um tempo em que ele reinará fisicamente e visivelmente de novo. E ele vai fazer isso derrotando todos os inimigos e colocando eles debaixo do estrado dos seus pés. Isso ainda não aconteceu. É verdade que ele já tem a vitória, mas ainda não derrotou completamente o inimigo, a saber, a morte, né? Ele já venceu a morte, ele ressuscitou. Então é interessante de você saber que nós crentes vivemos num período de tensão entre as eras. Tentar explicar aqui para você de uma maneira que você entenda. Nós vivemos num tempo de vida eterna.
mas nós ainda não temos a vida eterna completa. É o já e o ainda não. Então nós já participamos do reino, mas o reino ainda não veio em sua plenitude. Então, quando nós olhamos para a vida de um crente, ele está vivendo na sobreposição de eras, porque Jesus já inaugurou os últimos dias, os últimos tempos. Quando você lê na Bíblia os últimos dias, não ache que é aquela ideia da semana anterior às suas férias, né? Quando eu penso em férias, eu digo assim, falta poucos dias para as férias, daí você sabe que são 2, 3 dias. Nos últimos dias da Bíblia, não tem esse aspecto de 2, 3 dias, tem aspecto de uma era. Jesus veio e inaugurou uma nova era. Nós já participamos dessa nova era, mas nós ainda vivemos na era antiga, onde o pecado ainda existe. Então aqui, quando ele fala que virá o fim e ele entregará o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído, é a ideia da plenitude das eras, onde nós teremos novos céus e nova terra, onde nós teremos uma vida eterna, corpo e alma, não almas penadas, não, corpo junto. Então por isso, queridos, que o corpo ele tem valor. Então aquilo que nós fazemos com o corpo é uma demonstração do que nós entendemos. Paulo vai dizer que o corpo físico é a habitação do Espírito Santo no tempo presente. Então, se é a casa do Espírito Santo, como é que a sua casa tem sido? Está limpinha? Está varrida? Ou é uma casa toda bagunçada? Agora pulei para o verso 28, que ele diz: entre o 24 e o 28 ele vai dar mais ainda explicações a respeito disso, né? Mas o 28 diz: então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu ao Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Entendeu? Olha como isso fica bem claro. Existe um tempo futuro onde Jesus vai cumprir o plano perfeito de Deus, e isso vai fazer parte da nossa vida. Isso não é algo que não existe. Então, por isso que você precisa lembrar que esse tempo aqui não é tudo que há. Talvez nesse tempo você sofra, talvez nesse tempo você tenha tristeza, talvez nesse tempo você não tenha resposta sobre todas as coisas, mas você pode ter certeza que chegará um dia em que o sofrimento, a dor e a falta de respostas desaparecerão, e nós reinaremos para todo sempre, sem mais o inimigo pecado, de uma vez por todas, certo? Agora, depois disso também, o que acontecerá? Abra sua Bíblia de trás para frente aí, vá lá em Apocalipse. (21:1). Queridos, eu já falei um pouquinho, e é verdade que o livro de Apocalipse é um livro de uma literatura mais difícil, porque ela é única na Bíblia, a literatura apocalíptica, e a literatura apocalíptica, ela normalmente tem muita simbologia. Então nós temos sempre que ter cuidado de começar a colocar dar significado aos símbolos sem autorização bíblica. Então, por exemplo, agora nós vamos ler aqui, e a própria Bíblia descreve, o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, o próprio apóstolo João, a respeito do que é isso, certo? Ele diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E aí no verso 5 ele vai continuar dizendo: e aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado.
Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Você percebe aqui, nitidamente, um concerto de Gênesis. Enquanto em Gênesis se perde da árvore da vida, aqui em Apocalipse nós temos acesso à água viva sem limites. Enquanto em Gênesis, lá você vê na queda, o mundo, o paraíso perdido, você vê aqui o paraíso sendo restaurado. Então, eu creio, e eu acho que a Bíblia ensina dessa forma, que os novos céus e a nova terra não são um lugar destruído e novo, são um lugar regenerado. Eu acredito que a terra que nós vivemos é onde nós viveremos. Então você não vai viver para sempre no céu. O céu, que é o lugar de habitação da alma que morre nesse tempo agora, não é eterno. É um tempo intermediário para esse tempo final aqui, novos céus e nova terra. Interessante, né? E é interessante porque aí nosso conceito de cuidado do mundo muda também. Você começa a enxergar o mundo como um mandato cultural de cuidado, seja na ecologia, seja na agricultura, seja nos animais, você entendeu? Nós não desvalorizamos a criação, mas nós sabemos o que a criação é, por quem ela foi feita e qual o seu objetivo, certo? Até aqui beleza? Então, por fim aqui, mas não menos importante, diz em Apocalipse 22, um pouquinho mais para frente aí, inclusive você vai ver nos primeiros versos de novo a ideia justamente do retorno da árvore da vida aqui. Verso 3 diz assim: não haverá mais maldição sobre coisa alguma. Hoje nós estamos debaixo da maldição? Estamos. Hoje o pecado, ele ainda desconfigura ou distorce aquilo que Deus criou? Sim. Nós não somos o que deveríamos ser, mas mesmo assim nós ainda carregamos beleza. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem de Deus. Isso é intrínseco, está em nós. Mas essa imagem de Deus não é o que deveria ser. É como uma lâmpada que não ilumina como ela deveria iluminar. Ela até liga, mas ela liga em meia fase. Essa é a ideia. Então olha o que ele diz aqui: não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. O desfrute da presença, da glória de Cristo será permanente. Então, se eu pudesse aqui dizer, eu diria sim, não ter a presença do pecado é maravilhoso, mas o principal é poder desfrutar da presença de Cristo com um entendimento pleno, sem a distorção do pecado. Porque hoje, por mais que você se esforce para adorar, a sua adoração precisa constantemente ser revisada. Por quê? Porque nós ainda lutamos contra a natureza pecaminosa. Ela ainda está, o resquício ainda existe, mas chegará esse tempo em que isso não mais acontecerá. Então, meus queridos, a respeito disso, a segunda vinda de Cristo é anunciada pela Escritura e garantida pelo poder daquele que controla a história. Vocês lembram aqui do que Jesus fala em Apocalipse? Ele diz assim: eu tenho poder, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, e aquilo que eu digo é digno de ser anotado, porque é verdadeiro e vai se cumprir. Então, Cristo voltará. Essas são as verdades que são claras e indiscutíveis. Cristo vai voltar. Existe condenação eterna para aqueles que não estão unidos em Cristo. O inferno é real, e eu não falo isso com alegria, eu até gostaria que não fosse, mas ele é. E também a vida eterna é real. Então,
em Cristo você desfrutará de uma vida eterna sem a maldição do pecado que nos assola durante esse tempo de vida aqui. Mas sem Cristo, esse tempo de vida aqui, ele é o paraíso para um descrente, porque o inferno não terá nenhum refrigério. Então essa decisão por união em Cristo, a Bíblia ela deixa claro: não perca mais nenhum dia, decida-se hoje. Enquanto as outras religiões oferecem várias alternativas, a Bíblia diz que só existe um caminho, e ele é por meio do Filho, por meio de Cristo. Ele é o caminho, verdade e vida. Fora de Cristo, morte e engano. Certo? Então eu quero terminar aqui com a leitura parcial de Colossenses 3, que diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, já aconteceu isso. Espiritualmente nós já ressuscitamos com Cristo. Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Ainda não, mas acontecerá. Tá bem, queridos? Alguma pergunta em relação à cristologia? Semana que vem nós vamos falar dos venenos a respeito da cristologia, aquelas coisas que você tem que ter cuidado, e muitos desses venenos eles andam no meio das correntes cristãs. E depois nós vamos começar outra doutrina fundamental. É só espreguiçado ou é mão levantada? Assim, neste momento, com referência lá neste momento, Israel é considerado um gentil? Que ótima pergunta, dona Luísa. Então, nós sabemos que todos, para serem salvos, precisam estar unidos a quem? Quem está longe de Cristo está perdido. Ele não seria considerado um gentil no sentido étnico, né? Biblicamente falando, mas eu diria que sim. Nesse sentido que eu entendi, eu diria que sim. Embora ele seja um judeu perdido, né? Alguma outra pergunta? Não? Vamos então ter uma palavra de oração? Feche seus olhos por um instante e oremos. Santo Deus, graças te damos. Graças te damos porque podemos olhar para as profecias cumpridas em Jesus, nosso Salvador, e podemos olhar para o futuro com uma confiante expectativa do que nos aguarda. Nos ajuda a viver uma vida que olha para a eternidade e valoriza a eternidade, para que dessa forma os nossos atos, os nossos desejos, os nossos pensamentos sejam sempre moldados por aquilo que tem valor eterno. Que dessa forma nós não sejamos descuidados com a maneira de viver hoje, mas que nós saibamos que isso não é tudo o que há. Existe um tempo de vida abundante sem a maldição do pecado. Que o nosso coração possa olhar para isso com alegria, porque em Cristo nós temos certeza de que somos mais que vencedores. Em Cristo nós temos certeza que passamos da morte para a vida, e a vida verdadeira só pode ser encontrada em Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém, queridos.